E minha experiência no cristianismo foi toda essa, de ter pessoas que se tornavam muito mais inteligentes pela exposição à visão de mundo cristã. Isso desde o começo eu já notei isso. Até uma vez eu fui no interior do Nordeste, numa conferência que teve lá, e depois das pessoas saíram para comer comigo lá, jantar comigo. E a função dessa pessoa que saiu para jantar comigo, ele trabalhava como porteiro de uma escola. Porteiro de uma escola. E ele começou a falar comigo e ele tinha um nível de conhecimento de hebraico bastante elevado. Bastante elevado, o porteiro. Eu fiquei, meu Deus, né? É impressionante isso. Não que a função seja qualquer, mas estatisticamente vocês vão de convir. Não é comum encontrar porteiros que sejam bons hebraístas, não é verdade? Não é comum você encontrar, mas nessa visão de mundo do cristianismo, isso acontece. Então, essas coisas me chamaram muita atenção intelectualmente, mas eu ainda não era convertido. Eu passava a ser convencido. O que o estudo das razões para a fé faz, na realidade, é limpar os obstáculos intelectuais que existem entre o homem e o evangelho. O trabalho do apologeta é, por excelência, um trabalho de lixeiro. Limpa todos esses obstáculos intelectuais. Dificuldades na ciência, dificuldade da confiabilidade das Escrituras, na pessoa de Jesus Cristo, mas isso não é convertido. Até foi curioso que eu passei a ver também, já me aprofundando mais, né, nesse mundo do cristianismo, e me impressionou muito duas coisas que eu falei aqui para vocês. Duas passagens me impressionaram muito. A primeira passagem foi a 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, que eu mencionei aqui, quando o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Isso, de fato, me impactou muito, porque eu vi que o cristianismo ele se expunha, era uma exposição muito grande. Ele dizia, olha, se um fato histórico extremamente incomum de acontecer, como a ressurreição física pública de um homem não ocorreu, todo o cristianismo não vale nada. Isso foi muito impressionante. A pessoa ter a coragem de dizer isso é porque a convicção de alguém era muito forte, e não era qualquer pessoa. Quem foi que escreveu isso? O apóstolo Paulo, ou Saulo, né, que nunca mudou de nome, vocês sabem. Paulo e Saulo nunca mudou de nome, né? Sempre teve os dois nomes. Ele tinha dupla nacionalidade. Paulo é alguém cujo intelecto é impressionante. Ele era um filósofo treinado, um intelectual de envergadura. Pra vocês terem uma ideia, Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel, como diz as Escrituras, mas o que impressiona não é nem tanto isso. O que impressiona é ele ter sido treinado aos pés do neto de Hilel. Hilel, o avô de Gamaliel, é um dos maiores intelectuais da história judaica. É o fundador da melhor e maior escola judaica de todos os tempos. E Gamaliel, sendo tutoreado por Hilel, não era pouca coisa, porque o avô dele era alto nível. E Paulo aprendeu nessa fonte, e Paulo tem essa convicção. É interessante, e a outra passagem, que eu vou falar depois, mais duas passagens em João, mas o que é interessante na vida de Paulo também, me impactou muito, foi o seguinte, que Paulo era um intelectual, de estirpe, de envergadura, que estudava profundamente. Aí a conversão de Paulo é muito diferente. Porque a conversão de Paulo não é também decorrência do convencimento, embora o estudo fizesse Paulo buscar a verdade. E Paulo, como vocês sabem, na estrada de Damasco, e aqui eu adiantei para vocês que eu estou estudando isso, né? Eu acho que Damasco não era na Síria, era em Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. Então, Paulo, mas isso aí é uma coisa que eu estou estudando. Paulo, no caminho para Damasco, que eu tenho uma convicção que é em Qumran, Paulo, no caminho para Damasco, que nunca havia perseguido Cristo. Paulo já perseguiu Jesus? Paulo perseguia quem? Os cristãos. Os cristãos.
Paulo que perseguia os cristãos, Paulo que podia exercer qualquer função em Roma. Aliás, a função que ele exercia em Roma era uma função muito relevante. Ele era o responsável para deter a expansão desta revolução, que era o cristianismo. Paulo era escolhido para isso. E ele perseguiu os cristãos em Jerusalém, aí decidiu ampliar o círculo de perseguição. Vamos para a próxima cidade, aí foi para Damasco. E Paulo, o intelectual de envergadura, quando foi para Damasco, ele tem um encontro com Jesus ressuscitado, ou como os romanos gostam de dizer em latim, resurrectus. E Jesus olha para Paulo e diz assim: Paulo, por que me persegues? Paulo nunca perseguiu Cristo. Mas por que Jesus diz isso? Porque aquele que persegue o cristão, persegue o próprio Cristo. Então, essa ligação é muito impressionante isso. Alguém de alta envergadura intelectual identifica que perseguir o cristão é perseguir o próprio Cristo. E ali Paulo, ele se converte. Isso foi muito impressionante para mim. Outra coisa que foi muito impressionante para mim foi a comunicação que teve do Evangelho de João com a elite intelectual da época.